irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom voltar nesta manhã para estar com os irmãos. E a minha oração é que Deus cada dia mais acrescente aos irmãos, quanto a mim, sabedoria para lidar com a sua palavra, na exposição de cada lição, para que nossos corações também sejam sensíveis a cada estudo, que sejam eles prazerosos, sejam eles edificantes, passamos a viver tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. É um crescimento, a maturidade para a nossa vida cristã. Assim eu espero. Então, antes de começar, vamos orar, irmãos, pedindo a direção de Deus para que tudo aquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. Amantíssimo Deus, eterno Pai, exaltado e glorificado, Senhor, é o Teu nome. Nós Te damos graça e glória pelo privilégio que Tu nos concedes de mais uma vez estarmos juntos, reunidos como igreja, para aprender da Tua palavra, porque é o Teu Espírito que ministra ao nosso coração. Que Ele fale profundamente, possamos estar sensíveis à Tua voz, para que tudo o Senhor falar, possamos prontamente, Senhor, seguir e resultar em atitude e em ações, para que as pessoas vejam em nós Cristo vivo. Ajuda-nos cada dia mais a sermos crentes melhores para esse mundo tão tenebroso que nos cerca. Ó Pai, seja com aqueles professores também que estão fazendo uso e farão uso da Tua palavra durante esse período, que a Tua igreja seja edificada por cada lição ministrada nas manhãs que seguirão. Oramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa lição desta manhã. O irmão Joel estava aqui domingo passado, então não pode correr. Os irmãos não precisam, às vezes, se quiserem chegar um pouquinho para frente, podem chegar, porque nas próximas lições, quando eu estiver aqui, o pastor me deu uma mesinha que eu vou botar bem aqui para ficar mais próximo de vocês. Aí eu vou aí no corredor, vocês não vão poder correr de mim. Então, se vocês quiserem chegar para frente, podem chegar. Tá bom? Sintam à vontade aí. Então, vamos lá. Domingo passado, a gente falou sobre Provérbios, não foi? Claro que a lição está falando sobre o livro de Provérbios. E o que a gente estudou domingo passado? Quem sabe aí? Quem estudou a lição de hoje? 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Já está melhorando. Domingo passado tinha 3. Quem pelo menos leu? Na quarta-feira, no culto de oração, eu pedi oração pelos irmãos, por mim também pelos irmãos, para que houvesse uma dedicação maior nos estudos das lições, porque os irmãos ganham a revista e precisam estudar lições. Vamos estudar lições para quê? Juntos podemos compartilhar. Então, é uma observação para os irmãos, para me ajudarem também, no retorno, naquilo que os irmãos estudarem, que eu passar por cima, os irmãos vão saber e vão ajudar no compartilhamento. Então, saiba que eu já estou orando por vocês incessantemente. Toca no coração dos meus irmãos, para que eles estudem as lições, dominicalmente estejamos juntos e possamos compartilhar cada palavra, cada texto dessa lição. Então, domingo passado, a gente estudou sobre o quê? Amizade. Gostei. Sem olhar aqui, já sabe o que é amizade. Mas qual foi o título da lição? Amizade. Suas influências, o irmão não estava aqui, mas sabem. Amizade e suas influências. Lembra que a gente falou um pedacinho? Só que você guardou domingo passado? Eu falei para vocês que o quê? Estudo é construção, não é isso? A gente põe o alicerce, depois começa a pôr os tijolinhos, Então, se domingo passado você tirou o alicerce, eu vou pôr o tijolo aonde? Então, tem que dar continuidade às lições, não é isso? Dá uma palhinha para mim. O que domingo passado você lembra que a gente compartilhou aqui? Um de cada vez, irmãos. Calma. Como exemplo, nós tiramos o exemplo lá em Abraão, a história de Abraão, Mesideque, daí em segundo a história de Noemi, de Davi e Jonas, vamos parar por aqui. Porque o autor citava algumas amizades lá do Velho Testamento, Aí o irmão aqui está fazendo uma referência, pelo menos, que ele lembra das amizades que marcaram, o que foi falado aqui, o que o autor da lição também fala sobre a amizade, e aí o autor trouxe para a gente alguns exemplos. Só isso? Ninguém mais?
Quem estava aqui domingo passado? Tiago. Falar sobre as qualidades, né? Um amigo, né? Tem que ser sincero, tem que ser conselheiro, tem que ser verdadeiro. Perfeito, Tiago, ó, tá vendo? Eu sabendo disso, né? Quando for, né, ter com amizade, eu já sei que, ó, eu vou medir a qualidade desta amizade, sincero, verdadeiro, necessário, tudo isso. Então, por isso que os estudos são bons, né? Aquelas qualidades eu levo comigo para aplicar no dia a dia. E isso é a construção da lição. Porque quando a gente estuda a lição, eu falo para os irmãos, quando não estudamos, a gente está falando da lição, às vezes você possa pensar assim, mas é revista. Não, a revista é uma referência para o texto bíblico, que o autor está trazendo. Então, a gente tem necessidade de ler o quê? A palavra de Deus, e diariamente. Não é isso que o autor, ao Salmo 1 lá fala, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? E nela faz o quê? Não lê não medita uma vez por ano, uma vez por semana. Nela medita de dia e de noite. Então, é diariamente, irmãos. O crescimento espiritual se dará. Eu falo para os irmãos, eu falei domingo passado sobre isso, né? Através da oração e da leitura da sua palavra. Assim que a gente conhece mais a pessoa de Deus, esse Deus que a gente diz crer. Então, se você quer um relacionamento íntimo com Ele, preciso o quê? Me aproximar dEle. De que forma? Através da oração e conhecê-lo mais através da sua palavra. Quando eu, assim, não leio, o distanciamento, ó, eu não sei se foi Spurgeon que falou sobre isso, sobre a Bíblia, ou esse livro, né? Se afasta do pecado, ou o pecado afasta você desse livro. Eu não sei se a frase foi dele, eu não me lembro. Então, vamos nos esmerar em estudar a palavra de Deus. A leitura diária também, está aí, ó. Se você, como eu vou ler a Bíblia diariamente? Pega a leitura diária, a referência do autor. Faz uma leitura e nessa leitura diária que você vai fazer, você tira uma mensagem para o seu coração, aquilo que Deus está falando para você neste dia. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, Deus vai falar para nós. Imagine você com audiência com Deus e Ele falar para você e você não der ouvido ao que Ele está falando. Seria bom isso? Ou alguém está falando com você e você não der ouvido. Como você se sentiria? A mesma coisa aqui, ó. Então, o que Deus tem para mim hoje? Eu oro e vou na leitura diária. E eu começo a meditar sobre o texto que eu acabei de ler. E assim vou crescendo. A sede de Deus se dá desta forma. E hoje a gente vai estudar sobre o quê? Vício. Vício. O Tiago nos ajudou ali, ó. Prazeres perigosos. Vamos recapitular aqui. Provérbios, que a gente está estudando. Quem escreveu Provérbios? Lá da primeira lição eu falei com vocês sobre isso. Está lá no capítulo 1, verso 1 de Provérbios. Quem escreve Provérbios? O rei Salomão, né? O rei Salomão, que é filho de quem? Filho de Davi. Ele escreveu sozinho, lembra disso que eu falei a vocês? Teve ajuda de algumas pessoas aí, né? Alguns sábios, Agur, lá no capítulo 30 e o 31, Lemuel, que faz a citação do ensinamento da sua mãe, né? Mas, provérbio, a gente pode dizer que 95% é escrito por quem? Salomão, porque ele escreve. Quantos provérbios, o irmão sabe, outro dia citou. Quantos provérbios Salomão escreveu durante a sua existência, citado na Bíblia? 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E desses 3.000 provérbios, alguns deles foram tirados, né, separados, junto com Lemuel e Agur, e foi enxertado na Bíblia, nesse livro que é Provérbios. Eu falei para vocês que Provérbio tá lá, ele está inserido em que parte da Bíblia? A gente tem lei, profetas, poéticos, profeta menores, profeta maiores, e Provérbio está onde? Provérbio é um livro poético, né? Então, através de poesia, Salomão vai nos ensinar. E eu falei provérbio, qual é o intuito de Salomão escrever provérbio? Ele escreve para quem? Lembra disso? No capítulo 1 mesmo, a irmã ontem, aqui dirigindo o culto, ela falou sobre isso, leu até o texto aqui. Provérbio é escrito para aquela juventude, né? Para que não erre naquilo que seus pais erraram. Então, ele vai fazer essa inscrição, né, Salomão, nos provérbios dele, a orientar esses jovens para que não mais errem o caminho e não mais andem nos caminhos distantes de Deus, os quais seus pais andaram. E o capítulo, essa ideia central de Provérbios aqui a gente vê que é essa sabedoria, está lá no capítulo 8, leiam em casa, tá? Toda a sabedoria está ali. Então, hoje a gente está vendo aqui vícios e seus prazeres. O que é um vício? Vamos lá, o que é um vício?
Primeiramente. Quem mais pode ajudar aí para a gente? Pode falar, irmãos. Aqui é a hora de aprender aqui. A gente pode falar, a gente aprende juntos. Quem mais? Algo que você goste, que você faça continuamente que goste. Quem mais? Alguma coisa que você faça e você vai ter o controle. Aquilo ali você não consegue se livrar sobre. Chegou perto, isso aí. Isso. Não é todo dia vício. Vício e prazer são idênticos? São? Tem uma diferença aí que a gente vai ver no decorrer da lição. É álcool, é droga, Isso. Eu como... Quando eles comem exageradamente é um vício. Então, a gente vai saber sobre vício e prazer. Aonde termina o prazer, onde começa o vício. A gente vai ver também no decorrer dessa lição. Eu achei nas minhas pesquisas aqui, vício é o defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Você faz uma construção de um objeto, por exemplo, esse microfone aqui com esse pedestal. Não tem vício, por quê? Ele não tem um erro, um defeito. Então, vício segundo, né? A pesquisa que a gente fez no dicionário lá seria algum defeito que ele tivesse. Então, vício é um defeito ou um erro, uma coisa ou pessoa. Qualquer deformação que altere algo físico funcionalmente, não é vício também. O que mais? Disposição natural para praticar o mal, cometer ações contra a moral, depravação. Tendência específica para algo indecoroso, nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Então, vício é uma coisa ruim, a gente viu aqui. É uma tendência realmente para o mal. E prazer? O que é um prazer? E agora? Quem me ajuda aí? O que é um prazer? O irmão falou ali, ó. Repete o que você falou. Algo que você gosta, traga uma satisfação, não é isso? É o prazer. Então, o prazer é uma sensação ou uma emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade do exercício harmonioso das atividades vitais. Alegria, júbilo, satisfação, deleite, gozo, contentamento, prazer na justa medida, não dos excessos. Aí que se torna um vício, é o perigo aí. Está ligado à emoção. Isso, eu tenho prazer de uma satisfação, mas ele pode virar um vício? Pode. Aonde? Os excessos podem me levar ao mal. Então, muito cuidado com isso. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vícios e prazer. E o texto para a nossa meditação, está lá, ele já botou aqui, é Provérbios capítulo 23, do 29 ao 35. Vamos rapidinho dar uma lida nesse texto. Então, irmão, eu queria falar um pouquinho sobre esse vício. Uhum. O vício é tudo aquilo que você pratica e que você não pode ficar sem ele. Vamos dizer assim, eu já vi muita gente... É dependência que você está falando. Dependência, porque Uhum. eu não posso me levantar e se eu não tomar um cafezinho, eu passo mal. Eu tenho que ter o meu café de qualquer maneira. Então, quando ele toma aquele café, ele tem aquele prazer, é gostoso. Uhum. Mas veja bem. Agora, se nós vamos virar de outra maneira um vício, por exemplo, de bebida, né? Então aí já é prejudicial ao corpo da pessoa. Ele não pode passar sem a pinga, sem a cervejinha, todo dia, toda tarde, aquele golinho e tal. Ele pode ser dependente daquilo lá. E aquilo lá é gostoso para ele. Se não tiver aquilo lá, ele não consegue viver o dia ficar ruim para ele. Tem gente que, por exemplo, ele toma um cafezinho com um cigarro. Antigamente ele tomava um cafezinho assim, mas eu estou fumando cigarro. É um vício que faz mal ao corpo. Né? Agora, com relação à bebida, essas pessoas, normalmente, ele é um vício que dá prazer. Aí, Então, ainda que o irmão, gostei da participação, ainda que o irmão usou o café, né, que aparentemente não é uma coisa nociva, ele depende de pessoas para pessoas, não é isso? Tem pessoas que não podem lá, devido à sua natureza física ou alguma doença pré-existente, fazer uso do café. Então, se ele fizer uso do café, pode ter algumas consequências. Mas, como o irmão falou, se eu tomo meu cafezinho de manhã, eu tomo por prazer. Quando ele se torna uma dependência, e se a pessoa tem alguma doença pré-existente, vai se tornar um vício que pode ser nocivo para essa pessoa. É um prazer e desprazer, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Ele vai botar aqui, aí eu vou precisar da ajuda e participação de vocês. Vocês estão calados demais, né? Ele vai botar, cada versículo que ele colocar aqui, um lê.
Vamos lá. Quem vai ler? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as feridas? Para quem as queixas? Para quem? As feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Outro irmão, vamos lá. Para os que demoram o resto do vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho. Quando resplandece no copo, se escoa suavemente. No seu fim, Morderá como a cobra e como o basilisco ficará. os seus olhos olharão para as mulheres estranhas e o seu coração falará perversidade. Será como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Ele dirá: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando irei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Irmãos, já viram essa história, não já viram? Acabaram, já viram isso, né? Já viram? Alguns até, com licença da palavra, já até passaram por isso, né? Mas foram, graças a Deus, se aqui estiver alguém, foram o quê? Regenerados e transformados. Mas já passaram por isso aqui. Ou pelo menos já viram, né? Ele está falando sobre o quê? Aqui Salomão está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o vício, mas especificamente sobre uma coisa que é o vício. Sobre a bebida. A gente pode falar assim, claro, a gente está olhando aqui também para o vinho, né? Que lá no Velho Testamento, a Bíblia, segundo as minhas pesquisas, eu olhei que a droga, praticamente, ela surge lá no ano de 1938, acho que é a primeira droga sintética, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz. Então, para trás, a gente não vê droga, e a Bíblia não fala porque não existia essas drogas sintéticas, nem que a gente vai falar aqui, que o autor também traz para a gente, né? LSD, a droga, a cocaína, a maconha, todas essas coisas que traz vício para cada um de nós e são eles tóxicos, né? Então, ele está falando especificamente sobre a bebida. Ele começa sobre a bebida. Por quê? Porque é uma pessoa que ele está narrando aqui, a qual fez uso da bebida exageradamente, e agora quais são as consequências? Agora, notem uma coisa. Como é que Salomão sabia disso? Ele observou? Ele sentiu? A gente não sabe. Pois não, irmão. Experimentou, observou, mas se experimentou, deve ter se regenerado e daí está escrevendo uma lição para quem vem depois, não é isso? Se não experimentou, era um observador, né, detalhista, que olhava nas pessoas qual era o efeito do vinho que eles faziam seus excessos. Aí escreve uma coisa até interessante, e é verdade, a gente vê hoje em dia uma pessoa embriagada na rua como é, né? Para cá, para lá, sem equilíbrio, se cai na rua, se machuca, parece estar anestesiado, tudo isso que ele está escrevendo aqui acontece, vocês veem, pois não, irmão? Então, irmãos, a gente nota, a gente está entrando agora nessa lição e está vendo a primeira declaração, descrição da lição, ele está falando sobre o vício e agora ele vai diretamente na bebida. Eu sei que há uma polêmica hoje, inclusive eu já ouvi isso, vocês também ouvem, né, se a bebida ela não é bebida que está em foco aqui, tá? Como ela está na lição, a gente tem que dar uma passão sobre ela. Ah, mas se eu beber moderadamente, tem muitas pessoas que vão falar isso. Ah, mas a Bíblia proíbe a embriaguez. Não proíbe você beber socialmente. Vocês já vão ouvir isso aí como justificativo de muitas pessoas aí que fazem uso da bebida, não é isso? Pois não. A sociedade eles falam o seguinte: evite o primeiro gole, na verdade. Então esse negócio de beber socialmente, isso é... Eu tenho um cunhado que ele começou a beber socialmente e morreu alcoólatra. Caiu, bateu a cabeça no meio fio e morreu lá. A gente dá quando a pessoa quer se justificar dizendo que bebe socialmente, sabe se controlar. Não sabe. Só quem conhece plenamente você é Deus. Você plenamente nem se conhece. E é verdade mesmo que o alcoólatra não começa tomando uma garrafa de uma vez. Ele começa com um cálicezinho aqui, uma bebida social ali,
Aí vai, daqui a pouco, meu irmão, mas eu tenho um controle. Você acha que tem controle, um dia você vai escorregar, vai passar por isso aí, e pode cair num vício. Então, para cortar, né, que eu chegue no vício, eu devo fazer o quê? Evitar esse princípio, eu devo rechaçar, não é isso? Toda a Bíblia, quando vai falar sobre o vinho, é claro que no próprio texto de Salomão, né, quando a mãe de Lemuel mesmo vai falar sobre o vinho lá, ela fala para ele não tomar vinho, porque poderia ser o quê? Não exercer um justo juízo sobre o povo. Mas dá isso aos pobres que estão o quê? Em peso, para que esqueça das suas tristezas. Ela dá esse conselho lá no 31. Então, o que a bebida causa? Se ela está dando esse conselho, porque está praticamente afetando a mente de alguém, para que essa bebida, uma vez ingerida, possa tirar ou trazer um alívio daquilo que está na sua consciência ou no seu coração. Olha aí. Então, a gente, olhando para o texto, entende logo. Então, a bebida, ela vai o quê? Ela vai tentar tirar de mim, uma vez que ela fala para dar para essas pessoas, né? Para que elas não fiquem tristes, para que elas não fiquem pesarosas. Então, dá a essas pessoas que elas vão ficar alegres. Então, é sair do raciocínio, da sua consciência. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com ela, tá? Então, vamos lá. Antes e depois. Lá no capítulo 20, versículo 29, do capítulo 23, vamos começar aí. Para quem são os ais, para quem são os pesares, né? Aí o autor vai falar lá, apesar da bebida, drogas lícitas ou ilícitas, que bebida e cigarro são drogas lícitas, segundo, lícita porque a gente fala, porque aí ela é aprovada aí pelo governo, pelo Ministério da Saúde, tem uma tolerância quanto a bebidas ilícitas que eles falam, que é cerveja, vinho, algumas que estão aí na sociedade, né? E o cigarro também, por isso que eles falam que o cigarro até hoje é um questionamento que é ilícita, né? Ilícita não é proibida, mas ela é nociva, a gente pode falar assim, mas ela é ilícita porque ninguém é preso que está fumando cigarro na esquina. Mas, se olhar para trás, a gente vê quais são as consequências dela. Então, a gente vê aqui, apesar da bebida, drogas ilícitas, a serem relacionadas à alegria, às vezes, né? A Bíblia nos mostra as tristezas e consequências de uma vida que se torna dependente. Marca esse tema aí, dependente dela e não de Deus. Provérbios 23, 29, está lá, ó. Para quem são os ais, para quem são os pesares. Então, quando a pessoa se torna dependente delas, há um afastamento de Deus. E esse afastamento conduz a pessoa contumazmente já a cair no vício. E uma vez viciada, a gente sabe quais são as consequências desse vício. A gente sabe das consequências. No final da lição, vocês vão ver um salmo aí que foi escrito por uma menina drogada, né, que ela pegou o Salmo 23 e fez lá ela troca algumas coisas para tentar mostrar o que as drogas faz ou está fazendo na sua vida. Lá no final da lição, bem interessante, depois vocês dêem uma lida aí, está lá no final. Mas a gente vê que ela não consegue se libertar, não vai conseguir mesmo não, só quem liberta quem? Só Jesus pode libertar, irmão. Claro que tem muitas casas, ou existe aí recuperações, né, que a gente diz aí para ajudar pessoas drogadas, não é isso? Mas até ajudam, e alguns até saem de lá. Por que a gente fala que Jesus liberta? Jesus liberta não só do vício, mas liberta o homem do pecado, porque a consequência do vício é o pecado, né? O afastamento de Deus joga o homem no lamaçal, e daí ele vai buscar prazeres naquelas coisas que estão distantes de Deus, porque é uma vida vazia. E uma vida vazia, alguém preenche com o quê? Quer ser preenchido nas drogas, no dinheiro e no sexo. Vai buscar prazer nessas coisas. E nunca vai ser satisfeito. Porque só Deus pode satisfazer o desejo do coração do homem vazio. Só Ele. Então, esse afastamento de Deus, 23, 29, né? Temos alguns exemplos bíblicos disso? De embriaguez? Temos. Alguém aponta para mim? O que você lembra aí? Tem gente já, dos parentes lá do lado. Qual é o exemplo bíblico que a gente tem de embriaguez aí? Vamos lá. Um instantinho, irmão, vou dar a palavra para a irmã. Um minuto só, um instantinho. Está vendo? Noé, olha lá, é verdade. Noé foi, segundo o relato bíblico, Noé, Gênesis capítulo 9, lá a partir do verso 20 e 21, a gente vê que Noé foi o primeiro a plantar uma vinha. Depois que ele planta essa vinha, depois do dilúvio, está do dilúvio, planta a vinha, o que ele faz? Vou experimentar. Experimentou? Experimentou. Quais são as consequências? A gente viu lá, né? Depois leiam só, Gênesis capítulo 20,
verso 20, Gênesis 9, 20 e 21. Irmão, tem aí para botar aqui para a gente? São só 2 versículos, vamos ler aqui. Depois eu vou dar a palavra para a irmã, tá? Ó, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro. Olha aí. O que aconteceu com ele? Viu? E depois vocês vão ler qual é a consequência pior disso, tá? Depois vamos ler. Então a gente tem. Qual é o outro que a gente tem? Isso, é uma continuidade disso aqui. Ah, filha de Ló, é verdade. Isso, filha de Ló. Bebedou, lá teve relações com seu pai e nasceram lá aqueles dois, acho que foram Moabitas e Amonitas, os dois. E a gente tem mais um também, livro de Esther, capítulo 1, 5, 7 e 8. Olha só. 5. Terminados esses dias, o rei deu um banquete. Aqui está falando de Artaxerxes, tá? Do rei dos persas. Num banquete do jardim interno do palácio. De 7 dias, interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidade de Suzã, na capital, do mais rico ao mais pobre. Então convidou todo mundo para uma festividade, lá no palácio. O jardim possuía lá forrações em branco e em azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo ligado, e dava o detalhe, por anéis de pratas, colunas de mármore, tinha assentos de... O 7. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Olha agora o outro, o 8. Por ordem real, cada convidado ela tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instrução a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Durante 7 dias, imagine isso. Qual era o estado daquela festa? Bebam à vontade, ricos e pobres. Eu quero mostrar a minha realeza. Durante 180 dias ele mostrou a realeza depois da essa festa. Imagine o que aconteceu, né? E a gente vê, né, o que aconteceu depois. Que ele manda a rainha, qual é o nome dela? Vasti, para que se apresentasse diante dos seus convidados, e ela se nega, e ele a destitui. Ela também tinha dado uma festa, por causa da embriaguez, da alegria dela, ela quase foi morta. Então a gente vê a catástrofe que se torna a embriaguez, o que aconteceu também. Imagina como estava essa situação lá. Irmã, pode falar. Então, seguindo aqui, o autor fala assim, primeiro vem os prazeres, depois os pesares. Primeiro vem os prazeres, né? Depois os pesares. Como é que é isso, irmãos? O afastamento de Deus tornou o homem desorientado quanto à busca do prazer. Eu falei que o prazer, ele é bom, né? Mas quando você não tem a orientação de Deus para que seja um prazer equilibrado, aí ele se torna o vício e começam o quê? As catástrofes. Começam os pesares. Isaías capítulo 5, lá no verso 11 e 12. O autor coloca na revista. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se aquietam como vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos há em suas festas. Não se importa com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. O prazer dele está onde? O prazer primeiro. Olha lá. Prazer está onde? Primeiro vem o prazer. Então, eu vou tomar um pouquinho, porque isso deve ser prazeroso. Vou experimentar um pouquinho, quem sabe me traz uma experiência diferente. Não é assim que começa? Experimenta um pouquinho. A gente vai falar sobre isso também, as influências externas, né, que leva você a isso, ou leva uma pessoa a isso. Mas depois vem os pesares. O que o autor fala sobre isso? Nisso as angústias da alma os levam a se refugiar no álcool. Por quê? Há um distanciamento de Deus, quando eu faço umas escolhas erradas. Começo a fazer minhas escolhas quanto a satisfazer o meu prazer. O que importa é o meu prazer. Eu vou buscar aquilo que me dá satisfação. Olha aí, eu estou no meu eu aqui. Eu sou maior de idade, sei pensar, e eu vou buscar o meu prazer, a minha satisfação. Aí as coisas começam a dar erradas aí.
porque eu não pedi a orientação de Deus quanto à satisfação do prazer que Ele tem para mim. Que eu enxergue e agora o prazer vem dele para mim e torna-se meu porque Ele me deu. Não agora simplesmente para eu fazer, para o meu deleite. Não. Apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, Coríntios capítulo 10, eu acho, verso 31, que ele vai falar. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Então, se você tem dúvida, na hora de experimentar qualquer coisa sugestiva ou curiosidade, vai nesse texto e examina. Isso que eu vou fazer aqui é para a glória de Deus? Vai glorificar a Deus? O texto do apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, não é isso? Ou façamos qualquer outra coisa, façamos para quê? Então, nossa vida tem que ser uma vida para a glória de Deus, irmãos. Não só nisso que a gente está falando aqui, não, nos vícios, não, em tudo. Será que a minha atitude aqui, no meu falar, vai glorificar a Deus? Será que isso que eu vou fazer, Deus vai ser honrado? É por isso que a gente tem que buscar o direcionamento na palavra de Deus, para que todos os meus atos sejam Ele, o quê? Direcionados por Ele. E eu me deixe ser possuir por Ele, orientado por Ele, para que tudo que eu faço resulte para a glória dEle. Então, se vocês tiverem dúvida, vá na palavra. Deus vai ser glorificado? Não, não vai. E a gente vai falar também sobre esse texto. O apóstolo Paulo também escreve na carta de Coríntios também, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei de dominar por nenhuma delas. Olha lá. Ele já orientando a igreja de Coríntios, lá no Novo Testamento, nem no Antigo que a gente está falando agora. Então, muito cuidado, se você tiver dúvida. Eu tenho dúvida, irmão, tem dúvida? Então, a primeira pergunta que você vai fazer, vai glorificar a Deus esse meu ato? O resultado disso vai? Não vai. Se não vai, eu tenho que parar e pensar um pouquinho. Então, cuidado. Primeiro cuidado com os prazeres e depois os pesares. Para quem são os ais, a gente já leu aqui, né? Para quem são os ais, para quem são os pesares. Provérbios, lá mesmo, capítulo 14, verso 12. 14, 12. Se eu não errei, vê se é isso, irmão. 14, 12. Olha a dúvida, o que eu faço? Provérbio 14, 12. Olha lá. Há caminhos... Há caminho que é homem, parece direito, mas o final conduz à morte. Está vendo? E como saber o caminho? Como saber o caminho que é certo? Que possa não me conduzir à morte. Aí a gente pode olhar lá para onde? João 14, 6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho. Se ele não for o caminho, eu fiz uma escolha de um caminho que vai dar em morte. É caminho que parece, né? Cuidado com a astúcia do nosso adversário. Ele sempre vai colocar para você um caminho assim, até aos seus olhos, bem atrativos, prazerosos. Mas será que o fim desse caminho vai te conduzir à vida ou vai te conduzir à morte? Então, cuidado quando fizerem as suas escolhas. Esse caminho aqui de Provérbios é duvidoso, né? Parece. Exatamente, parece. Aí o autor vai falar aqui, ó, primeiro bate-papo, depois bate-boca. Por que isso? Aí eu botei aqui para vocês, cuidado, não se deixe ser influenciado ou se influenciar a fazer escolhas erradas, né? Para ser aceito no grupo. A gente vê muito isso, né? A gente falava até ontem aqui sobre isso, em alguma rodinha dos irmãos ali. Principalmente por jovens e adolescentes, né? Coitado. Para ser aceito no grupo, às vezes eu tenho que ceder algumas coisas que o grupo quer que faça, ou eles fazem, e eu acho reprovável, mas se eu achar reprovável, eu vou ficar distante do grupo. E para eu ser inserido nesse grupo, buscar uma socialização com eles, eu vou o quê? Ceder. E por influência eu sou o quê? Contagiado. E ser contagiado posso ser contaminado. E aí a fazer coisa que eu não quero. Isso afeta muito a quem? Os adolescentes e jovens. A gente também, tá? Mas principalmente a eles. Porque estão fazendo escolhas. Estão na tenra idade, estão crescendo, né? Fazendo escolhas agora, acertado, orientado pelos pais. Mas aí tem dúvida em algumas escolhas. Aí o grupo vem, fomenta, né? Pressiona, e agora? Eu cedo ou não? Se eu não ceder, eu não sou aceito pelo grupo. E aí, para ceder, ser aceito pelo grupo, ele cede. E aí depois vem as catástrofes, né?
vai fazer uma coisa que a gente falou até domingo passado sobre amizade, né? Será que esses são meus amigos? Será que as escolhas que eles estão propondo para mim são escolhas, né, que são salutares? Será que são escolhas que eu vou crescer na minha maturidade? Infelizmente, às vezes, o adolescente não tem esse raciocínio rápido e assim, lógico, para chegar a essa conclusão. E eles são ludibriados. E esses, às vezes, vão sugerir vocês coisas para te destruir, são amigos que a gente falou domingo passado, amigos da onça, né? Então, cuidado com essas escolhas, tá? Onde a gente vê isso? Lá na revista, estou falando do tópico 2 para vocês, né? Primeiro vem o bate-papo, depois o bate-boca. Aí o autor vai colocar uma coisa bem interessante aqui. Eu não vou ler todo o texto, não, que a gente lê a revista, vocês já leram em casa. Vou pegar algumas coisas interessantes pensadas da revista. Além disso, lá no meio, um dos primeiros prejuízos do dependente é a perda dos amigos, que eu estava falando dos amigos, da roda para serem aceitos, né? Então, o amigo sugeriu para você ser aceito, você fez uso, pode ser uma bebida, pode ser qualquer outra coisa, e agora, mas só que tem que a coisa sugerida não é uma coisa salutar, é uma coisa que é nociva. Como você, às vezes, não tem discernimento, ou se tiver, fez mesmo assim, aí ele vai começar. Agora, quais são as consequências? São os verdadeiros amigos. Ó, eu me torno... Vamos falar das drogas agora, enfiar a droga aqui no meio. Para esse exemplo, serve bem as drogas, né? Foi sugerido na roda dos meus amigos, na minha faculdade, que eu fizesse experimento de uma droga ilícita. Já que eu nunca experimentei, eles dizem que é ruim, mas eles têm feito aí, eu não vejo ninguém passar mal. Eles estão sugerindo, deve ser legal, né? Vamos pegar um pouquinho lá, e vai, pega um pouquinho. E esse pegar um pouquinho, sentiu prazer, a princípio, mas depois sente uma angústia. Mas como não tem discernimento, já experimentou, e agora vai querer mais. Mas agora a sugestão dos amigos é assim, não, aquele dia a gente deu para você. Agora a gente precisa comprar, você não tem um dinheirinho para ajudar a gente, não? Aí lá vai você pegar um dinheiro para investir numa coisa ilícita, olha aí. E aí já começa o quê? O vício. Começou o vício. E agora o dinheiro, daqui a pouco você não tem mais o dinheiro. E você pede a eles fazem o quê? Não, agora só com dinheiro. É isso que o autor está dizendo aqui, ó. Além disso, dos poucos amigos, né, dos primeiros amigos, além disso, um dos primeiros prejuízos do dependente é a perda dos amigos, pois a convivência ficará cada vez mais difícil. Logo, logo a maioria se afastará, se não todos, quando todos, né? Revolta, frustração, provocação, aí surge uma inimizade de uma suposta amizade que poderia ter surgido lá atrás. Olha aí, olha o perigo. Até para a gente também, tá, irmãos? Às vezes coisas ilícitas vão ser sugeridas para você e para mim, para ser aceito no grupo lá. Cuidado também. Eu sei que aqui, igreja local, né, quando a gente olha assim, é a congregação dos santos. Mas sabe que, quando a gente vê a parábola que Jesus fala do joio e do trigo lá, a gente tem que tomar cuidado, né? Alguns joios podem ser semeados aqui no meio, podem ser semeados. Então, cuidado, às vezes é sugestão até dentro da igreja, tem discernimento quanto a isso. Por isso que eu falo, é para a glória de Deus? Meça. Não é, então não faça. Então, tome muito cuidado com isso. Senão, depois começam as rixas, porque eu supostamente teria uma amizade, agora, dentro dessa amizade, ela começa a ruir, porque tem interesses distintos. O interesse do grupo era só para eu se aproveitar de mim, não para eu me sentir inserido no grupo e ser amigo, não para que eles quisessem mais um amigo, não. Eles queriam alguém para se aproveitar. Uma pessoa para ajudar para depois... Exatamente. O que mais que o autor fala? Primeiro risco... Pois não. A ciência sempre é de uma satisfação carnal, ela te busca para isso, ela te leva para isso. Por isso que essa briga, o apóstolo Paulo fala dentro de nós, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha lá, ele está dizendo que é uma briga. Quando nós nos tornamos, né, uma natureza em Cristo Jesus, homens espirituais, essa briga carnal é constante. A gente não vai alimentar esse lado carnal. Por causa dessa tendência a experimentar o novo e a satisfação para a carne. Então, cuidado com isso. É isso que o apóstolo Paulo vai nos alertar. Tá? O provérbio está
Sim, exatamente. Ele não tem experiência nenhuma, vai crescendo e vê os outros fazer, ou ouve falar. Exatamente, isso aí. Por isso que a gente vê mesmo que o texto é escrito para jovem. Aí o que ele mais vai falar aqui? Eu falei dos riscos, agora vem primeiro os riscos, depois as queixas, não é isso? Aí quem está falando aqui, ó, continuidade disso, ó, o convívio fraterno de amigo e família, né, vai sendo sufocado pelas críticas e reclamações. Por que isso? Gritarias, né, resultam da decepção, desconfiança, esgotamento nas relações de ambas as partes. Onde havia harmonia, agora há conflitos, porque os interesses são outros, porque eu dei ouvido lá ao meu grupo. E o princípio do grupo vai se chocar com o princípio que eu aprendo aqui, onde eu fui educado. E às vezes eu quero ouvir mais lá do que cá. Por isso que Deuteronômio o pastor até falou sobre isso ontem. Deuteronômio, quando ele vai nos instruir como pais responsáveis, a instruir os nossos filhos, lá no capítulo 6, ele vai dizer, ó, essa palavra você inculcará ao seu filho, você falará dela ao deitar, ao levantar, caminhando pelo caminho. Olha aí. Então eu devo aqui gastar mais tempo possível a educar o meu jovem, meu filho, né, para que o mundo não o adote e eu perca. Ou essas ideias errôneas que ele traz de lá vai chocar com os princípios que eu ensino aqui. Se os meus princípios forem mais sólidos, baseados na palavra de Deus, eu tenho certeza que ele não vai se desviar. Mas eu preciso ser o exemplo, estar com ele em todo o tempo, orientando quanto às coisas que ele lá, vocês vão passar por isso, vocês não estão passando, né? Filho no colégio e jovem nas faculdades, quando chegam aos questionamentos. Então, você e eu precisamos estar preparados, né? Isso, como diz Pedro, acho que é a primeira carta dele, 3,15, né? Sujeitai a Cristo como Senhor, para que estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Olha aí. Como é que eu vou responder isso com meu filho? Quais são os questionamentos que ele traz de lá? Quais são os vícios? O que eu posso ensinar na palavra de Deus a ele, para que ele não perca o caminho, para que ele não perca o caminho. Então, muito cuidado com isso. O que mais que a gente tem aqui no texto? Texto 4. Primeiro o vigor, depois as feridas. Cuidado, examine bem cada passo da sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, lá no verso 12. Olhem aí. Isso é para ajudar no Novo Testamento, tá? A gente está falando, claro, é sobre provérbio? É sobre provérbio. Assim, aquele que julga está firme, faz o quê? Algumas traduções aqui, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, não arroga a si mesmo que saiba de todas as coisas. Eu sei tudo, eu não preciso. Cuidado, olha lá. Cuidado, aquele que pensa que está em pé, que às vezes eu aponto muito o dedo, né, faço muita crítica, e pensando que eu estou de pé, e às vezes não estou, e caio. Quem mais que o autor fala sobre isso? Provérbio, Isaías 28, 7 e 8, olha o texto. Isaías 28, 7 e 8, lá. Este também está falando, claro que aqui vamos falar, mas está falando só para o álcool. É o que a Bíblia relata para fazer uma transposição para os nossos dias, né? Sobre as coisas que são tóxicas, né? Este também cambaleia por efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Olha aqui. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e este desorientados devido ao vinho. Olha lá onde chegou a classe. Então, estou falando, toma cuidado. Sacerdotes, irmãos, a gente pode dizer assim, quem está em cima são aqueles que ensinavam o povo. Então, eles já viviam isso, e são repreendidos lá por profeta Isaías. Não tinha mais capacidade de julgar o povo. Por quê? Se deixaram ser vencidos pela bebida. Então, cuidado com os exageros, por isso que eu falo, cuidado com os exageros, mas cuidado com aquilo que pode levar a você aos exageros. Então, corte pela raiz, se for mal. Discípulo. Não consegue nem parar em pé. Não, está lá o texto, não consegue nem parar em pé. Ia correr aqui que meu tempo está acabando. 5. Primeiro os olhos radiantes, depois os olhos vermelhos. Aqui a curiosidade, né, que o irmão estava falando ali.
o brilho de uma curiosidade ingênua dará lugar à insensibilidade espiritual. Cuidado. Quando ele faz referência a esse texto aqui, né, a gente leu sobre... Deixa eu ver se está aqui na... Verso 31 de Provérbios 23. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por que Salomão está fazendo essa referência aqui? É claro que ele está escrevendo ao jovem e a nós também, né? E aquele povo da maioridade naquele tempo. Por quê? Quem me ajuda aqui? Olha a atratividade, exatamente. Olha aí. Não olhe. O problema está nos olhos, né? Não deixe que essa coisa sacie você de uma forma desenfreada. Isso que ele está dizendo. Cuidado. Não seja uma paixão aos seus olhos essa coisa. Cuidado. Por que ele fala o quê? Cuidado. Pois a cabo morderá como a cobra. Olha ali. Aos olhos é bonito, né? E picará com um balisco, um tipo de serpente também. Então, muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Primeiro Reis, lá no livro 1 Reis, capítulo 1, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 6. Olha aqui quem está aqui. O rei Salomão, o que ele fez? Além da filha de Faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e titas. Elas eram das nações a respeito das quais, olha lá, o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Estão aqui, ó. Suas mulheres o levaram a o quê? À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu aos deuses, a Astarote, a deusa dos sidonitas, aos Moloque, que ele recebia sacrifício de criança, né? O repugnante dos deuses amonitas. Então, viu isso? Esse está escrevendo o livro. Olha o que aconteceu com ele. Porque se deixou apegar pelos prazeres. Por isso que eu falo prazer do vício, não é só bebida não. Pode ser um prazer do vício lá na vida sexual. Tem lição para frente que vai falar especificamente sobre isso, mas aqui dá uma bastante para vocês. Então, cuidado, olha lá. E Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele vai falar que de tudo ele experimentou e viu no final que tudo era vaidade, né? Tudo era ilusão, exatamente. Ele estava dizendo, em suma, não adianta que você busque tudo existente nesse mundo para satisfazer a si. Nada vai satisfazê-lo, a não ser a pessoa de Deus. Por isso que ele fala, tudo era vaidade. Esse compromisso de relacionamento com Deus que traz a satisfação plena que todo homem busca. Somente em Deus a gente encontra isso. Fora dele, não. O Eclesiastes vai falar especificamente sobre isso. Sim, Daniel. Eu anotei esse texto também, a irmã está falando ali sobre Daniel. Exatamente. Não se deixou se contaminar pelas iguarias do rei, né? Faz uma proposta lá para comer legumes, né? Por 10 dias. Olha lá. E lá, e a gente vê o resultado. Rapidinho aqui eu vou dar a palavra para os irmãos. Aí vamos para o tópico 2 para a gente encerrar aqui, que o meu tempo está indo embora, né? Irmão Joel, é 1 hora, né? É isso? Ixi. Sedução e prazer. Agora eu vou só dar os tópicos aqui. Sedução e prazer, lá no tópico 2. Desejo pela aventura, fascínio das propagandas, estímulo dos amigos, são sedução pelo prazer, que o autor está para a gente aqui. O irmão estava falando, desejo por aventura. O homem, intrinsecamente, há uma tendência carnal buscar o desconhecido, não é isso? Para o seu prazer e satisfação própria. Ele faz isso.
acho que é Santo Agostinho que escreve isso, né? Deus fez o homem e colocou dentro, a gente pode dizer assim, parafraseando, né? Uma necessidade de buscá-lo. E a satisfação plena do homem não se dará se não seu coração não estiver totalmente descansado em Deus. Então, quando nós fomos criados já com essa necessidade, né? Mas o homem, né, endurece seu coração e vai buscar a sua satisfação longe e distante de Deus. Aí cai nesses prazeres que nós estamos falando aqui, que deteriora a vida do homem. A vida constantemente é uma vida de pecado. Então, o desejo pela aventura. 1 Coríntios 10, 13. Vamos agora bem rapidinho. 10, 31. Aquilo que eu falei para vocês. E esse texto eu já citei. 10, 31. 1 Coríntios, primeira carta. Olha aí. É o texto que eu falei para vocês. Assim, quando vocês fizerem qualquer coisa ou escolham, assim quer que vocês comam, quer que vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Fascínios pelas propagandas. Tiago capítulo 4, de 1 a 4. A gente sabe que as propagandas hoje, a televisão, ela é massificante, né? Vocês sabem quando aparece lá as propagandas de bebidas, principalmente os corpos sarados, né? As alegrias, né? Eles nunca filmam o depois. Nunca a propaganda ela vai, mas sempre lá, para incentivar você a beber. De onde vêm as paixões e as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, olha Tiago como é duro. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se. Você queria estar nessa posição de inimigo de Deus? Mas quando você se torna amigo do mundo, Tiago está falando, você se torna inimigo de Deus. Então, cuidado com aquelas coisas, né, que aparentemente aos seus olhos te trazem satisfações, mas não preenche o vazio da sua alma. E às vezes você quer se tornar amigo do mundo, né, para ser conveniente em certas coisas. Nesse propósito, você torna inimigo de Deus. É isso que ele está falando aqui sobre o fascínio das propagandas. O autor também fala uma coisa interessante, que as propagandas às vezes trazem o quê? Propagandas subliminares, né? Subliminares que a gente fala aqui é do consciente e do subconsciente. São aquelas que se instalam no subconsciente, que inconscientemente você as absorve e depois vai querer buscar prazer naquela propaganda, porque ela passou para você uma mensagem dessa. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Estímulo dos amigos. Está falando aqui sobre sedução do prazer. Estímulo dos amigos, que a gente falou um pouquinho sobre isso. Você lembra de um personagem na Bíblia chamado Jó? Lembram, né? Já leram o livro de Jó. E quando Jó perde todos os seus bens, fica leproso, tem uns amigos dele, não tem amigos? Que ele parece mais amigo da onça do que amigos, né? Olha o que diz Jó capítulo 2, lá no verso 11 a 13. Estímulo dos amigos. Cuidado, ó. Jó 2, 11 e 13. Quando os três amigos de Jó, Elifaz, né, o Temã, e Bildade, e Susã, e Zofar de... Não. É isso mesmo, 2:11. Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, quer dizer, Jó, saíram cada um da sua região, né? Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Vamos lá agora, 4:7. Jó também. Aqui parece os amigos solidários, né? Vamos lá, em condolência ao nosso amigo, que perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, e agora está doente. Olha aí.
um dos amigos falando para ele, né? Começa, reflita agora, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? O que ele quer falar com isso? Ele quer pressionar Jó dizendo o seguinte: você não se dizia justo? Por que você está padecendo isso aí? Você não se dizia íntegro? Por que veio destruição sobre você? Isso é amigo, irmãos? Fazendo uma acusação a Jó, que Jó tivesse pecado, aquelas consequências, né, que abateram Jó, foi pelo pecado. São amigos isso? Foram consolá-lo? Cuidado com as influências, arrastando Jó para o buraco. Aí a irmã falou sobre Daniel capítulo 3, foi o texto, Daniel capítulo 1, e eu vou para o capítulo 3. Ali estão os verdadeiros quem? A influência. Ainda que as perseguições venham, se mantenham firmes nas suas escolhas. Se mantenham firmes. Ainda que você tenha risco de morte. Ele não vai botar aqui que é grande, mas rapidinho vou falar para vocês. Daniel capítulo 3 é aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembram disso? O rei mandou instituir uma estátua de ouro puro e falou que quando tocasse as trombetas, todo o povo deveria se ajoelhar diante daquela estátua que ele criou para adorar o seu Deus. E a gente sabe que 3 amigos de Daniel, eles não se dobraram diante daquela estátua. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. E prontamente, né, o pessoal da corte viu que esses 3 não se dobraram. As trombetas tocaram para adorar a tal estátua criada por Nabucodonosor, e foram denunciar o rei falando assim: Nabucodonosor, aqueles 3 judeus que estão aqui, que você trouxe lá naquela invasão, eles não se dobraram diante do seu Deus. Aí o que acontece? Nabucodonosor chama os 3 e fala assim: é certo que vocês fizeram, vocês não se dobraram diante da estátua, ainda sabendo que deveria ser adorada quando tocasse a trombeta, mas agora vocês vão adorá-lo, né? Vou dar uma chance a vocês. Se vocês não adorarem, qual é o Deus que vai livrar você das minhas mãos? E se não adorarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha. Qual foi a resposta dos 3? Quanto a essas coisas, não tem nem que te dizer qual é o Deus que me livrará. Mas tenha certo de uma coisa: se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Olha aí. Isso é influência boa de amigos. Fidelidade ao Deus verdadeiro. E o que aconteceu? O rei cumpriu a sua promessa, né? Mandou acender a fornalha, levantar o fogo da fornalha 7 vezes mais, e lançou os 3 lá dentro da fornalha, não é isso? Morreram torrados, não foi todos eles? É isso a história? Nem cheiro de fumaça tinha na boca deles. O rei olhou para a fornalha depois que foram lançados, e as pessoas, os mais fortes que lançaram os 3 dentro da fornalha, morreram. Só de lançar o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aqueles que lançaram morreram pelo calor da fornalha. E aqueles caíram atados dentro da fornalha. E quando o rei olha para a fornalha, o que ele vê? Espera aí, nós lançamos 3, mas tem 4 lá. 4º homem estava junto com ele. Então, isso quer dizer que Deus, às vezes, não vai nos livrar da fornalha, mas vai nos livrar na fornalha. Estará conosco na fornalha. E o resultado é que o rei chamou os 3 e eles saíram sem ter até cheiro de fumaça. Por quê? Foram obedientes e não se dobraram diante daquilo que foi oferecido, que o afastasse de Deus. Irmãos, terminando aqui, acabou, né, Joel? Já passei aqui o tempo, né? Rapidinho aqui, só vou falar aqui do finalzinho, na nossa conclusão. Os efeitos inevitáveis, né? Sequela física, a gente já falou sobre isso, o que acontece com aquela pessoa que é contumazmente no vício, além das sequelas espirituais, psicológicas, sociais, começa com a sequela física. O autor colocou aqui físicas, psicológicas, espirituais. Eu até inverti. Quando a pessoa tem uma sequela, uma queda espiritual, ele vai tender a ter uma queda psicológica e uma queda carnal também. Tudo caiu espiritualmente, tudo vai por água abaixo. Então, cuidado com as sequelas físicas, psicológicas, influências do mundo e sequelas sociais também. Sequela social são aquelas influências mais. E sequela espiritual. Agora, para terminar, vou deixar um texto com vocês aqui. Vocês já leram esse salmo aqui? Quem não tem a revista?
Então todos têm? Depois dá uma lida só nesse salmo aí dessa menina drogada, que ela pegou o salmo 23, né? E vai fazer uma narrativa do que estava acontecendo com ela. Eu quero deixar para vocês, primeira carta de João 12, 2. Dois, 12, eu, hein? 12. Carta de João não vai nem até, não tem quantidade de capítulo todo. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo a vocês, né? Porque os seus pecados foram perdoados, graça. Se você nesta manhã talvez se encontrou por alguma sequela, ou está nesse contexto que a gente compartilhou aqui, tem solução para você ainda. Ó. Filhinho, eu vos escrevo, porque eu escrevo a vocês, porque os seus pecados já foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Tem solução. Foram perdoados onde? Na cruz. Reconheça isso. Tem perdão para você. O arrependimento pode ser hoje. Se eu estou convivendo com esta vida, há arrependimento. E a gente lembra até do texto que Isabel citou hoje, né? Para um rapaz que nós vimos ali, ele pediu que lesse alguma coisa para ele. Isaías 55, 6, dá lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é tempo de buscar ao Senhor, para nos fortificar contra essa vida de vícios e prazeres, que possam ser mortais, nos afastando definitivamente de Deus. E cuidado com isso. Eu ia falar mais coisas para vocês, mas não dá mais tempo aqui. Quando foi criada a bebida, algumas coisas que eu trouxe só de referência aqui. Eu espero que os irmãos possam questionar mais uns aos outros, a mim mesmo, na próxima aula. Vamos ler as lições. Espero que os irmãos possam sair daqui satisfeitos quanto àquilo que tenham ouvido, no compartilhamento dos irmãos. Obrigado pelo compartilhamento de vocês, que também nos edifica. E vamos nos edificar e orar um pelos outros. E vamos colocar em prática aquilo que a gente está estudando, tá bom, irmãos? Para que cada dia mais Deus continue a falar aos nossos corações, tá bom?